Fala pessoal, estamos aqui na 102 FM com um convidado especial, Humberto Simão, técnico da equipe feminina do Bragantino, para trabalhar um pouco, falar um pouco sobre as questões que envolvem o time feminino. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite da equipe de frente, né, Sabela? Sim. Para estar aqui com a gente para bater esse papo, Humberto. Eu que agradeço o convite, estou às ordens aí sempre que precisarem. Bom, vou fazer as honras, Sabela, de fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Vocês estão em novas instalações, né? Agora, vocês treinavam ali em Vargem, que era um local bem apropriado, mas agora um CT que até pouco tempo comportava o time principal do Bragantino. Fala um pouco pra gente sobre essa mudança de estar hoje no HWT Esportes. Bom, eu acredito que a gente está vivendo a evolução da modalidade como um todo, né? Não só o futebol feminino do Red Bull Bragantino, mas como o futebol feminino como um todo. A gente que acompanha e vive o dia a dia, outros clubes também vêm se desenvolvendo. E esse salto que a gente teve de qualidade é muito importante para a gente continuar cada vez mais evoluindo, cada vez mais melhorando nosso trabalho, nosso dia a dia de trabalho. E o impacto disso é dentro de campo, né? Quando a gente melhora a estrutura, quando a gente dá melhores condições, a gente desenvolve melhor e aí é uma engrenagem que retroalimenta, uma coisa impacta na outra e tende a acontecer melhor jogo, melhor nível de concentração e os resultados aparecem. Sabela? Humberto, prazer te receber aqui. Eu revendo um pouquinho, né, da tua chegada, aquele dia em que você foi apresentado, apareceu no telão e houve aplausos assim, entusiasmados das meninas, né? Mostrando que você já era uma pessoa muito querida no grupo. Bom, você assume e começa uma nova temporada. Com aquela obrigação, e eu acho que ainda existe, né, pelo menos colocada por nós, de não descer outra vez, como aconteceu anteriormente. E a campanha é altamente positiva nesse momento. O que é que você conseguiu, que você pode nos dizer, colocar do seu trabalho, que já é perceptível nesta campanha? Bom, assim, eu sempre tive uma participação muito grande com a Rosana, que era a antiga treinadora, né? A gente já vinha planejando o ano seguinte. A gente tem ideias parecidas de jogo, de gestão. E com a saída dela, eu acho que ficou... O que coube a mim foi dar uma sequência, obviamente colocando o que eu acreditava, aproveitando as características das atletas que estavam chegando, que a gente conseguiu reformular o elenco. Então, eu acredito que foi mais isso, pegar tudo que a gente já estava fazendo de muito bom, dar um salto, colocar o que eu acreditava, colocar o que eu achava que era necessário pensando numa 1, né? Porque quando a gente joga a 2, a gente tem determinadas demandas. Quando a gente joga na 1, a gente tem outras demandas que a gente precisa ter atenção. E eu acredito que foi mais por aí, de dar a sequência, né? De continuar com um planejamento que a gente vinha fazendo, tanto de análise de mercado, né? A gente se reunia no segundo semestre 3, 4 vezes por semana, eu, auxiliar, analista, coordenação, para olhar o mercado, para definir as jogadoras que eram perfil do clube, que encaixavam com as jogadoras que já estavam, né, para que a gente conseguisse de fato dar sequência no trabalho do Red Bull Bragantino, não da Rosana, do Red Bull Bragantino, que é um futebol agressivo, um futebol intenso, um futebol para frente. Então, acredito que o que eu acredito mais foi de continuar o caminho que a gente já estava seguindo. E aí, ali no campo, na gestão, no dia a dia do treino, as coisas mudam um pouco, mas eu acho que o grosso permaneceu. E o quanto essa parte dos reforços acaba influenciando para essa melhora significativa que dá para notar, uma melhora no desempenho mesmo da equipe. Eu tenho visto muito, a Catalina joga muita bola, né, a Argentina, a própria Laís lá na frente também está auxiliando muito a Paulina, que é uma craque também, né? Mas o quanto esses reforços, trazendo jogadoras da América do Sul, quanto isso ajudou nessa continuidade que você mencionou do trabalho da Rosana? Uma das iniciativas minhas até era que o nosso grupo fosse nivelado. A gente não queria jogadoras muito acima e jogadoras abaixo. Quanto mais elas estivessem niveladas tecnicamente, e aí a gente poderia escolher
por momento, por característica de jogo. Eu acredito que isso transforma o ambiente do treino muito mais competitivo. A gente consegue fazer todo dia ali, no dia a dia de treino, todas buscando a sua vaga, porque não tem nenhuma muito acima da outra, e muito pelo contrário, todas têm um nível técnico muito bom. E aí o impacto disso é a gente conseguir escolher as atletas pensando nas características nossas do momento, na estratégia que a gente vai adotar contra um adversário, nas características do adversário, e eu acho que o impacto disso é que todas aumentam o nível, né? Porque todo treino é um nível de competitividade muito alto. Tá, você está dizendo que o nível ele é parecido. Sim. Vocês se preocuparam com isso. Agora, Diego, também tem uma questão que foge do controle de vocês. O Pedro Caixinha gosta muito de falar isso, né? Tem certas situações que nós não temos o controle, mas o que fazer nós temos. Bom, daqui a pouco pode vir uma contusão, pode vir uma suspensão. E você acredita que, olhando para o banco hoje, seja capaz de alterar o resultado de uma partida, se necessário? Sim, se a gente for parar para analisar as 4 rodadas, citando a Catalina, ela começou no banco em todos os jogos, ela entrou em 2 e fez 2 gols. 2 gols. A Taislane, que é uma jogadora que não está iniciando, ela entra e dá assistência. Então, acredito que sim, as jogadoras... Hoje a gente tem um grupo que, às vezes, quem entra, melhora e não piora, né? Por característica, por momento, a gente consegue melhorar o nível da partida fazendo as trocas durante o jogo. E você fez parte da montagem desse elenco, né? Porque algumas atletas saíram, como eu disse, várias chegaram, né? Junto ali com o Gabriel, você fez parte dessa montagem, participou efetivamente? Completamente. Essa é uma dúvida, porque na Red Bull a gente sempre ouviu falar de que há um departamento, e assim, independente é por nossa conta, né? Mas há um departamento que ele monitora frequentemente. Então vocês sempre têm lá atletas do mundo todo, né? Principalmente da América do Sul aqui, e vieram jogadoras da América do Sul, mas que necessariamente o técnico ele não teria a voz, o comando final disso, porque amanhã o técnico pode sair e o clube precisa contar com aquilo que ele acredita em relação ao modelo de jogo. Qual foi a sua participação? Aí eu falo pelo departamento de futebol feminino, né? A gente não tem a mesma estrutura ainda, né, do masculino, as mesmas equipes, apesar da gente contar com muito material de apoio que é feito no masculino. Então, o que a gente fez foi, durante um período bem extenso, fazer uma lista de jogadoras que vinha de mim, vinha da análise, da scout, vinha do Gabriel, o coordenador, vinha de várias pessoas. A gente filtrava, a analista fazia a seleção do material e a gente discutia. Então, o que nunca aconteceu foi eu sozinho escolher uma atleta. Era sempre discutido entre pelo menos 4 pessoas para ver se essa atleta era perfil do clube e não o perfil do Humberto em si. E sim, participei completamente, porque quando a Rosana saiu, a gente ainda não estava em negociação. A gente já estava mapeando o mercado, mas desde que iniciou, eu já estava participando, sim. Mas essa informação eu acho importante, Isabela, porque uma estrutura de um time feminino hoje no Brasil que tem um processo de scout, eu acho que já é uma evolução muito grande. Eu acho que são poucos times do Brasil que no time feminino já tem um pessoal ali só do scout, né? Sim, acredito que vem cada vez mais aos poucos evoluindo, mas dessa maneira organizada, respeitando os processos, acredito que são poucos. Houve a necessidade, por exemplo, do Humberto conversar com alguma atleta antes de vir, falou contigo, falou com alguém do elenco, alguém fez a ponte para saber como é o Red Bull Bragantino no feminino, quais são os objetivos, ou a negociação foi estritamente profissional no sentido de temos o interesse, vamos à empresária do jogador e a trazemos? Bom, o que eu sei em relação das atletas de ponte é que a gente vem construindo uma boa reputação no mercado, né? Então, o que chega pra gente é que as outras atletas das outras equipes, elas veem o Red Bull Bragantino como uma equipe onde elas vão ser bem tratadas, respeitadas, valorizadas, que a gente se preocupa com a jogadora em desenvolver o potencial. A gente costuma dizer que algumas outras equipes olham o que a atleta dá. A gente olha o que ela pode nos dar, né? E isso já gira em torno disso, as nossas reuniões, as nossas discussões, né?
em alguns momentos eu conversei, tive contato com atletas, mas falando da parte extremamente técnica. O que eu pensava para o ano, como que essa atleta poderia se encaixar na nossa equipe, como que ela poderia nos ajudar, tanto no desenvolvimento dela, da equipe, quanto no desenvolvimento das outras atletas, que temos uma média de idade de 23 anos no feminino, é uma média baixa também. Então, essas questões contratuais, salariais, é extremamente restrita entre o coordenador com o empresário, mas quando a gente tem oportunidade, que não são muitas, a gente acaba trocando ideia restrita mais ao campo, ao treino, ao jogo. Bom, e recortando agora para esse momento do Campeonato Brasileiro, né? Aí eu falo por mim, o grau de empolgação com essas primeiras atuações é grande, né? Porque vocês jogaram 4 partidas, 3 delas contra equipes que estão dentre as melhores, né, do país. A gente pega o Avaí Kinderman, o Palmeiras, as Sereias do Santos também. E vocês foram melhores que o Palmeiras, empataram, jogaram muito contra o Avaí Kinderman na estreia. Foi o Palmeiras que empatou. Né? O Palmeiras empatou, E tudo ali nos últimos minutos, enfim, né? E ganharam do Santos, né? Lá na Vila, inclusive, né? Essa empolgação é para ficar nessa empolgação mesmo? Você sente que a equipe está preparada para brigar por coisas maiores e fazer frente de vez com as principais equipes do país? Olha, esses resultados eles foram importantes, muito importantes pra gente. Contra o Avaí, era estreia, era uma viagem, eu acho que as pessoas que não sabem, o Avaí manda o Avaí Kinderman em Caçador, então é uma viagem de 13 horas de ônibus, então é muito desgastante. A gente teve a partida muito próxima do Palmeiras, foram 3 dias depois de uma viagem de 13 horas para voltar, então por isso que no segundo tempo tivemos câimbras, perdemos 2 atletas com pancada, então a gente da metade do segundo tempo em diante, a gente tinha 3 atletas dentro de campo com cãibra. Então algumas pessoas até, por que recuou o time e tal? A gente de fato sentiu muito, estava 37 graus no sintético aquele dia, então foi um acúmulo que a gente não conseguiu sustentar o jogo. Mas o que a gente percebe cada vez mais é que a gente está se desenvolvendo, se fortalecendo como equipe, né? E hoje a gente encara qualquer equipe do brasileiro com a postura de buscar a vitória. Uma coisa que eu falo bastante com elas, a gente jamais pode olhar para uma equipe de cima para baixo e também jamais pode aceitar olhar uma equipe de baixo para cima. Os amistosos da pré-temporada nos disseram isso, a gente fez 2 amistosos contra o Palmeiras, um amistoso contra o Corinthians e um amistoso contra o Santos. Empatamos 1, vencemos 2 e perdemos 1. E ali já nos dava um indício que a gente estava no caminho e acredito que esse início de campeonato nos mostra que sim, a gente tem condições, porém a gente tem muito pé no chão de saber que a nossa sequência agora é difícil e a gente não pode, em hipótese alguma, achar que chegamos. Sim. A gente precisa continuar. A empolgação é externa, né? A empolgação dura meia hora ali depois do jogo e depois a gente já vira a chave. Está condicionada a resultados, né? Não tem jeito, está condicionada a resultados. Infelizmente, Humberto, conversando com quem trabalha no futebol feminino hoje, no seu caso, qual é o degrau, na sua opinião, que o futebol feminino precisa subir? Porque nós vemos bons jogos, alguns equilibrados, de um nível muito bom, mas também vemos lances e algumas partidas que o pessoal vai estar vendo, futebol feminino. Qual é o degrau que é necessário subir? Em quanto tempo você acha que isso pode acontecer e se vai acontecer? Eu acredito que está acontecendo. Né? Quando a gente começa a assistir os jogos, a gente já percebe nitidamente a melhora técnica, o nível maior. Só que isso tem acontecido, uma melhora estrutural de mídia muito rápida, um investimento muito rápido e demanda tempo. Né? Então a gente vê equipes hoje com sub-15, uma seleção brasileira sub-17 muito forte, que a gente não tinha em tempos atrás, uma seleção sub-20 muito forte. E eu acredito que o que a gente precisa é tempo, porque os investimentos estão acontecendo, a capacitação de profissionais, que a gente precisa de bons profissionais desenvolvendo essas meninas na base, estão acontecendo, e a competitividade. Então esse ano a gente tem um campeonato brasileiro, sem dúvida alguma, o mais equilibrado da história, eu diria, né? Eu não acompanhei todos, mas esse ano o nível, se você olha a tabela, está tudo muito embolado. Todas as equipes se capacitaram, todas evoluíram. Então eu acredito que essa evolução está acontecendo.
fica muito difícil para a gente que está no meio mensurar ali no dia a dia, né? Mas, sem dúvida alguma, a gente está caminhando a passos largos e ainda vai sim acontecer algumas falhas, algum time maior do que o outro, mas hoje, por exemplo, nesse ano já não tem aquela equipe que tinha em alguns outros anos que era muito abaixo financeiramente, estruturalmente, tecnicamente de outras equipes. Está nivelando aos poucos. Antes de fazer minha próxima pergunta, você mencionou o Sub-20. Tem acompanhado de pertinho o trabalho lá da Rosana na seleção? Não, de perto não. Vai ter agora, elas já estão se apresentaram agora para a Sul-Americana, eu vou conseguir assistir, mas o que dá, a gente está sempre em contato, tem uma atleta que às vezes é convocada, nossa, a Tainá, então sempre que possível a gente está trocando as figurinhas e as expectativas são boas. A minha pergunta é sobre Santana de Parnaíba, né? O que explica o clube jogar em Santana de Parnaíba? Eu acredito que é uma necessidade momentânea. Eu não acho que vai ser sempre, né? A própria torcida pede a nossa presença na cidade, a gente vê cada vez mais isso, e eu acredito que isso é mais um sinal do desenvolvimento da modalidade. A gente vê cada vez mais as pessoas acompanhando, comentando, pedindo a gente na cidade, mas por questões de logística, de operação, eu acho que é uma necessidade momentânea que eu acho que em breve a gente vai conseguir suprir. Agora tem um mini estádio no novo CPD, né? Tem alguma previsão de jogar lá? Já sabe se vai jogar lá ou não? No futuro, sim. No futuro, sim. Não no futuro distante. A expectativa é que a gente consiga, assim que as obras se ajeitarem, as coisas se organizarem, a gente já comece a mandar os jogos lá. Humberto, queria que você contasse para quem está nos assistindo qual é a forma de jogar do Red Bull Bragantino. Por exemplo, nós sabemos que a premissa é ataque, marcação sob pressão, isso não muda, ou pelo menos a marca não quer que mude em nenhuma das suas categorias. Conta pra gente como para quem não está acompanhando de perto, a forma que você implantou, que vem da Rosana, não vem da Rosana, mas que hoje joga, com saída de bola. Por exemplo, o masculino sai a 3 muitas vezes, como é que é a sua saída de bola, como é que é o seu comportamento na linha ofensiva? A gente prioriza sempre por um jogo muito agressivo, com bola ou sem bola. Então, a gente busca chegar no ataque da maneira mais rápida possível. Isso não quer dizer que a gente vai dar um chutão para frente, né? Então, como a gente joga no momento numa plataforma com 3 zagueiras, a gente costuma fazer uma saída com 3, porém a gente se adapta muito aos espaços que os adversários nos dão. Então, a gente gerencia o espaço e toma as decisões que a gente já trabalha, né, ao longo do tempo, se é contra um time que pressiona com 3, contra um 4-4-2, contra um 3-4-3, a gente já tem os nossos reajustes a partir do que o adversário está nos dando, né? Então, a nossa premissa é buscar as opções verticais, né, buscar os passes para frente, buscar a maior agressividade possível, recuperar a bola o mais rápido possível, e isso a gente leva para o treino, isso são os nossos comportamentos inegociáveis, né? E com bastante liberdade para as atletas, né? Porque se a gente quer um jogo agressivo, a gente precisa deixá-las que criem, porque nada desequilibra mais do que um drible, do que um arraste forte, do que uma finalização bem feita. Então a gente alia muito essa verticalidade do jogo, né? Da condução rápida, do drible, da troca de passe rápida, do lançamento nas costas da linha da zaga, com uma pressão pós-perda forte também, para a gente não deixar a equipe sair e a gente tentar controlar o jogo da melhor maneira possível. Porém, a gente entende que o nível da A1 nem sempre a gente vai conseguir. Então, a gente precisa estar muito bem equilibrada defensivamente, com as linhas próximas, para nos momentos sem bola a gente saber ficar sem a bola, conseguir controlar o jogo sem a bola, para quando a gente recuperar, a gente conseguir atacar com mais qualidade ainda. E dessa estatística que vocês, evidentemente, medem também, né, no final de cada jogo, até agora, qual é o melhor número de vocês no campeonato, em termos de roubada de bola, posse de bola, transição rápida? O que é que você poderia destacar para a gente que comprovadamente, porque esse é o teu desejo, que aconteça durante um jogo de futebol, mas que realmente tem sido efetivo? Eu acredito que o jogo contra o Atlético Mineiro tenha sido a nossa melhor partida em termos de números,
porque a gente conseguiu tanto inibir as ações do Atlético, inibir com a bola, a gente conseguiu ter a bola e transformar essa posse em muitas finalizações. Infelizmente, a gente perdeu chances claras de gol, mas a nossa expectativa de gol estava em mais de 2, o que é um número consideravelmente alto. Então, acho que a gente teve, contra o Avaí, Palmeiras e Atlético Mineiro, a gente teve, os números nos mostram que a gente estava no caminho certo. Contra o Santos, sofremos um pouquinho mais, mas conseguimos, sem a bola, esperar os melhores momentos para quando a gente conseguia recuperar, ser mais agressivo. Humberto, um tempo atrás a gente entrevistou lá na casa, né, do Red Bull Bragantino a Alice, e chama atenção a qualidade dela. Ela que está aqui há muito tempo já, desde que a Carol Alves era titular, aí foi para o Flamengo, a Alice acabou meio que assumindo ali, né? Porque muita gente fala sobre a questão das goleiras no futebol feminino, né? Que às vezes ainda deixam um pouco a desejar. Não sei o que explica, né? Porque a gente nota uma evolução, mas as goleiras ainda às vezes deixam a desejar. E a Alice tem sido muito segura, né? Vocês que trabalham ali no meio, tem alguma explicação? Olha, a gente busca refletir sobre, explicação concreta é sempre muito difícil. As goleiras vêm evoluindo ao longo do tempo. Muito se diz sobre algumas discussões que nem são até infundadas, né? Mas se a gente for parar para refletir, essas atletas que hoje estão no profissional, a maioria delas começaram com 17, 18 anos. Começaram tarde. É uma explicação já, né? Sim, né? Então, assim, fica muita coisa para trás que a gente, no masculino, tem 6 anos de idade, os meninos já estão ali, né? Cada vez se desenvolvendo mais. Outra coisa que eu trago para reflexão é o seguinte, pensando na nossa cultura ali da década de 90, 80, 2000 até, quando uma menina, ela é alta, porque falam, as goleiras são baixas. Tá, porque a gente olha muito para o futebol feminino com o olhar do masculino. E não, o futebol feminino é o futebol feminino, tem suas características próprias, né? Só que toda vez que a gente tenta balizar o futebol feminino como bom, quanto mais perto ela está do futebol masculino, a gente está cometendo um erro, né? Porque o futebol feminino tem as suas características próprias, né? Então, aí retornando, lá atrás, quando a gente tem uma menina ali de 10 anos, 12 anos e ela quer jogar algum esporte, ela é alta, para onde que ela vai? Vai pro vôlei? Vai pro basquete? Talvez para um handball? Jamais, pelo menos na minha época, que era ali os anos 90, 2000... Entregando a idade? Jamais ia pro futebol. Sim. Ninguém aceitava. Hoje, cada vez mais... Então, se a gente tem jogadoras da estatura da Alice, por exemplo, a Laís que você citou é uma atacante de 1,82 m. Então, a gente não vai ter goleiras de 2 metros, talvez agora, mas um dado que eu trouxe até numa licença da CBF, conversando com outros treinadores do masculino, eu não vou saber mais ao certo, mas na década de 90... a média de estatura de goleiro da Copa de 94, masculina, se eu não me engano, era 1,80 m, 1,82 m. Então, se a gente olhar para 30 anos atrás, as nossas goleiras hoje já estão na estatura. Entendi. Estão chegando, né? E aí a gente vai aliar com qualidade do treinamento, com treinamento de base, né? Com estatura que... querendo ou não dá para fugir muito da posição. E, de novo, eu volto ao que eu falei. É tempo, é trabalho, é investimento e tempo para a gente conseguir suprir essas lacunas. Que vai ter as falhas, no masculino tem muitas, né, de goleiro bizarras, às vezes, só que, infelizmente, viraliza demais, né, isso, porque... Eu sei que a gente precisa caminhar nesse sentido, mas claramente, e eu acho que a partida da Alice contra o Santos foi um exemplo claro disso, a gente está em constante evolução. Humberto, os times de ponta no futebol feminino, a distância, por exemplo, hoje para o Red Bull Bragantino é muito grande? No sentido salarial, eu pergunto porque vocês tiveram ano passado um bom time e perderam boas jogadoras, né? É possível mantê-las? Como se convence? Ou a distância, por exemplo, salarial ou até de visibilidade é tão grande que é quase que impossível? Eu acredito que a gente vem se aproximando cada vez mais. Red Bull Bragantino, como vocês sabem, é uma equipe muito séria
e coerente. Então, talvez seria mais fácil para um time trazer atletas melhores, de mais caras, mas talvez não ter um centro de treinamento da mesma qualidade. Talvez de não ter os mesmos equipamentos de trabalho no dia a dia. E o que eu percebo desde 2021 que eu estou aqui é que o Red Bull Bragantino ele vem crescendo para todos os lados. Então, assim, a gente já deu um salto do ano passado para esse ano. O que eu tenho certeza que não vai acontecer é um salto maior que a perna. É um salto que daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, não se sustente, né? Então, é planejamento, né? É organização próximo. Então, assim, a gente não tem a folha salarial dos times de ponta, né? Em relação à folha salarial, porém, nosso CT é da melhor qualidade, nosso elenco é um elenco muito coerente. Nosso dia a dia de trabalho, a gente só se preocupa com trabalhar, a gente não tem politicagem, a gente não tem pessoas ali desviando o nosso foco. Interferências externas. Então, eu acredito que talvez no salário das atletas, que eu nem acho que isso seja o principal, não acho que é isso que faz o Corinthians ser o Corinthians, até porque o Corinthians hoje não é o que paga os maiores salários. Toda a cultura que o Corinthians empregou de futebol, de trabalho, onde lá dentro o ambiente é muito profissional e a consequência disso são os bons resultados. Então, assim, eu vejo o Red Bull Bragantino caminhando para esse cenário. Um cenário de um clube estruturado, um cenário de um clube onde a atleta vai chegar e saber que ela vai ser valorizada aqui dentro, que ela vai ter condição de trabalho, do que simplesmente trazer atletas que ganham muito para tentar bater de frente e ninguém está conseguindo porque o Corinthians ainda está conquistando os títulos. Bom, e para encerrar, pelo menos da minha parte, chegando nessa reta final, né, a gente fala muito, e desculpa comparar de novo, né, mas no masculino a gente fala muito sobre a importância de lideranças dentro do elenco, né? E eu vejo isso acontecendo com as atletas mais experientes ali no futebol feminino. Eu destaco a Estela, por exemplo, né? Que é muito... já é uma atleta experiente, tem uma certa rodagem, que fala muito bem também. O quanto para você, como técnico, é importante ter essas atletas no elenco? Para mim é mais importante do que ter o técnico ali, né? Eu brinco com elas, principalmente com essas líderes. A Estela é capitã do time? Elas ficam até, então, de brincadeira, elas ficam de saco cheio de eu falando com elas, né? Então, quando a gente tem essas jogadoras, e nós pensamos nisso também para esse ano, tudo facilita, né? Uma coisa é uma pessoa, um treinador ou da comissão, cobrar alguém, outra coisa é ali a companheira de trabalho chegar e orientar, né? Então, nós temos, independente de idade, né, a Estela, veio a Jéssica, que é uma jogadora muito experiente também, temos a liderança da Letícia, da Lelê, a Alice, que vem desenvolvendo, a Ingrid. Então, assim, nós temos boas líderes, diferentes formas de liderança, e com certeza isso é muito importante para manter todas buscando os mesmos objetivos. E da minha parte, né, a última pergunta é assim, não é uma coisa matemática você responder em quanto tempo acredita que o time brigue por um título, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Olha, estamos chegando cada vez mais perto. A percepção que eu tenho é essa, por todo o investimento que está sendo feito, toda a estruturação, aí eu não digo só do espaço físico, mas do todo, do trabalho, eu acredito muito que a consequência seja cada vez chegar mais nas prateleiras de cima. Não sei te precisar, esse ano seremos campeãs brasileiras, mas a gente olha cada vez mais para cima e sempre vamos olhar para cima, não simplesmente olhando, mas sabendo que está cada vez mais possível, cada vez a gente se sente parte mais das equipes de cima. Então, ano passado, a gente fez a final da Copa Paulista contra a Ferroviária, que foi vice-campeã brasileira, e empatamos os 2 jogos de 1-1, perdemos nos pênaltis, o que nos mostra que estamos ali cada vez mais perto, e é o nosso objetivo, sim, chegar, ficar e se sustentar lá em cima. Bom, e você falou sobre essa questão da estrutura do investimento. Em média, você sabe quantos profissionais tem, por exemplo, na comissão técnica do feminino? Eu acho que no departamento
tirando as atletas, gira em torno de 20 pessoas. Na comissão técnica somos 8. 8 pessoas. 8. Contando auxiliar de preparação, segundo auxiliar, auxiliar de treinador de goleiro, somos 8. Humberto, muito obrigado, né, Sabela, de ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente. A gente tem acompanhado bastante o futebol feminino esse ano e torcendo muito por vocês, assim como a gente torcia, como você falou, desde 2021, né, pelo trabalho da Camila. Como foi enfrentar a Camila? Foi legal. Foi legal? Foi legal. São as voltas, né, que o mundo dá, porque nós trabalhamos... Eu fui o coordenador dela lá nos Estados Unidos. Eu levei ela para trabalhar uma temporada comigo no clube lá. A gente se deu bem. Quando ela retornou, ela soube que eu estava de volta ao Brasil e ela me convidou para participar do processo seletivo do Red Bull Bragantino. E aqui estou, e aí a gente se enfrentou. Então, assim, é legal ver que os caminhos estão se cruzando e que as coisas estão dando certo. Aí você junta ali com a Rosana e depois... E não querendo ser o adivinho aqui, né? Mas quando a Rosana foi pra seleção sub-20, eu falei, pô, os caras deveriam efetivar lá o Humberto, né? Que conhece todo o processo, tá lá há muito tempo. E quando você foi efetivada, a gente gostou bastante, né, Sabela? Então, boa sorte a você e a todo o grupo nesse trabalho. E vamos lá, brigar por esse título, por que não, né? Obrigado. E vamos trabalhar bastante, que nossas metas são altas. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Gente, isso aí. Conversamos com o Humberto Simão, técnico do time feminino do Red Bull Bragantino, que está nessa briga aí pelo Brasileirão A1, principal competição da modalidade aqui no Brasil. E você acompanha vários conteúdos voltados, não só ao Bragantino, mas a parte esportiva aqui nas nossas redes sociais e também FM. Grande abraço.